o assassino do Rafael Miguel, trabalho exclusivo do nosso repórter detetive Éder Frito. Ele conseguiu um material super exclusivo, material riquíssimo do caso. É a primeira vez que nós temos acesso à imagem do Cupertino cara a cara com a justiça. O primeiro material que eu vou pôr no ar é a mãe da Isabela, a Vanessa, que é a mãe da Isabela. Ela conta exatamente o que se passou no dia do crime. Vocês se lembram? No local onde Paulo Cupertino matou a família de Rafael Miguel, além do pai, da mãe e do ator da novela Chiquititas, estavam a filha do Cupertino e a amante do Cupertino. Ele tratava a moça como amante, tratava muito mal a Vanessa, tanto a Vanessa quanto a filha dele, Isabela. E a Vanessa, que saiu ilesa desse crime, assim como a Isabela, neste caso, a Vanessa, ela só deu uma entrevista na vida, que foi para esse programa na época do crime, e agora ela fala perante o juiz. Já já o momento em que o Cupertino toma uma bronca do juiz. Mas vamos lá com o depoimento da Vanessa. Põe no ar, por favor. O que aconteceu naquele dia? Por favor. Bom, o que eu me lembro não é o que eu gostaria, mas... Aquele dia, ele chegou em casa, como ele vinha todos os dias, pode trabalhar ao lado, só que aquele dia a minha filha tinha saído. Eu não sabia que ela tinha ido encontrar o Rafael. E, assim, por muito tempo a gente está todos os dias tentando esquecer há 3 anos, na verdade, né? Então, viver detalhes, reviver novamente, para mim vai ser bem desagradável, porém é obrigatório, né? E ele entrou, perguntou onde estava a Isabela. Eu falei que eu não sabia, porque eu estava falando com a minha mãe no telefone sobre problemas nossos de família, da minha família, com a minha mãe. E ele perguntou por várias vezes, cadê a sua filha? Cadê a sua filha? Como ele sempre se arremeteu a ela. Quando ele estava bravo, ou talvez porque tivesse imaginado, ou porque desconfiasse que ela tinha ido encontrar, porque ela não tinha me falado para onde ia. Ela tinha levantado, tomado banho, e o meu quarto era lá no fundo, como o dela também. E ele já entrou procurando, já entrou perguntando, nervoso, irritado, obviamente porque ele deduziu que ela tinha saído para fazer, porque ela não tinha me falado nada, e o Tadeu, meu filho, também não sabia, que criança ainda, né? E ela não ia falar isso para ele, ela tomou banho e saiu. E foi assim, até liga para sua filha, porém ela não me atendia, provavelmente porque deduzia que, né, eu estava ligando para saber onde ela estava e ela não ia me falar, pelo receio, pelo medo, obviamente. Eu sabia o telefone, eu tinha na memória do meu telefone na época e fiquei tentando ligar para falar com a mãe dele ou com ele para saber onde estava. E até aí, no decorrer dos fatos, foi quando eles vieram até a porta da minha casa. Espera só um instantinho, peraí. Parou. Abre a imagem, abre a tela cheia, por favor, da audiência. O Cupertino tá ouvindo tudo isso? Meu Deus do céu, agora que eu me toquei. É a primeira vez, então, Brasil, vem pra cá, por favor, o negócio, que trabalho fantástico é do Éder Frito, é ainda mais inédito do que eu imaginava. O Éder Frito conseguiu a Vanessa, que é a mãe da Isabela, que era amante do Paulo Cupertino, pela primeira vez desde o crime, desde o assassinato, ela fala perante ele e ela consegue enxergá-lo assim como ele está enxergando e ouvindo o que a mulher está dizendo. Vejam só que momento inédito e marcante que vai ser decisivo para o tribunal do júri. Vamos ouvir. Bom, por infinitas vezes, né? Ele nunca quis a relação dela. Por algumas vezes o Rafael tentou falar, pelo menos tentou através de mim, falava que não era o momento ainda, porque ele não estava de acordo, ele queria que a Isabela estudasse. Também sou de acordo, até hoje eu sou de acordo com isso, mas o filho, quando faz 18 anos, ele já acha que é dono do próprio nariz. Isso é, acho que para todos os pais. E aí, no dia, quando ele chegaram todos, eu estava na sala,
A Isabela ele abriu o portão, puxou a Isabela para dentro, eu já fui no sentido contrário, porque ele já começou a se exaltar, por que você não veio falar comigo antes? E aí, depois disso, só ouvimos os disparos. Que horário que era, mais ou menos? Você lembra? De verdade. Ele estava de dia, estava de noite? Era de dia. De dia. Não era noite, porque ela saiu de manhã. Você que já faz um tempo, a senhora tem condições de lembrar quantos disparos a senhora ouviu? Não, eu nem parei para contar isso. Como? Jamais, nunca. Vou contar 1, 2, 3, nunca. Até porque eu, até hoje, não faço questão de lembrar. Que é muito doloroso, muito. No momento em que eles chegaram, a senhora estava em que ponto da casa? Olha, eu escutei o carro encostando, eu ainda estava na sala. Quando ele abriu a porta, porque quem abriu foi ele puxou a Isabela para dentro e já começou a gritaria. Nisso eu fui para a parte de trás da casa. E a minha filha ela agachou e começou a chorar. E depois a gente escutou os disparos, eu estava na parte de trás. Ele chegou a sair da casa nesse momento que puxou a Isabela para dentro? Eu não tenho como te falar, porque quando eu escutei o carro encostando, eu já fui para trás. E fui indo para trás. Você não viu ele puxando ela para dentro? Puxou ela para dentro, porque dá para você escutar. Então vamos lá. Nesse momento a senhora estava na sala? Sim, ele abriu. Eu já estava indo para trás. Eu já estava a caminho, mas é um corredor. É um corredor. A pergunta é muito simples. Sim. Ela viu ele puxando a Isabela para dentro? Não vi, mas deduzo. Tá. Você está deduzindo que ele puxou ela para dentro. Certo, correto. O que a senhora viu? A senhora não viu ele saindo da porta? Não, porque eu estava para a parte de trás. E a senhora já foi para o quarto? Sentido do quarto. Depois, quando ouvi os disparos, você fica atordoado. Então, eu não cheguei até o fundo do quarto, voltando. E quando voltou, o portão já estava balançando, já tinha os pertences dele que estavam na estante, e já não tinha mais nada, não tinha mais ninguém. Só minha filha do lado de fora chorando, debruçada em cima de pessoas. A senhora tinha conhecimento que o Paulo tinha uma... Sim. Ele chegou a ter porte? Aí eu não sei dessas A particularidades. senhora não sabe, senhora. Não cabe a mim, assim. Às vezes a gente sabe, vivendo... Não, pela convivência, sim, eu entendo a pergunta, mas se ele tinha porte ou não, aí é uma coisa que é tão particular que... Ele andava com uma arma? Olha, Você percebia, pelo menos? eu não sei a constância, até nem as suas razões, suas devidas razões. Mas uma vez ou outra eu via. Olha. Vocês imaginam a situação que essa mulher que está falando, corajosa, porque ela topou dar o depoimento mesmo com a presença... Ela não está na mesma sala, né, o Zamataro? Hein? Mas estão na mesma audiência, ou seja, a Vanessa está enxergando o Cupertino está enxergando a Vanessa. E justamente a Vanessa teve um atrito com a própria filha Isabela, né, quando aconteceu o crime. Eu me lembro bem que chega a informação da morte do Rafael Miguel e a própria Isabela me conta no dia, naquele domingo, lembro como se fosse ontem, né? Eu dei em primeira mão no Instagram esse caso. Quando a Isabela me conta que era o pai dela o responsável pelo assassinato, eu não acreditei. Só que aí eu fui percebendo que a relação com o pai não era boa. E ela também tinha mágoa da mãe, porque a mãe, de qualquer maneira, ainda alimentava, de certa forma, essa relação com o Cupertino. Mas aí vem aquele caso. Ela tinha que se submeter a muita humilhação, porque o Cupertino era quem colocava o dinheiro dentro da casa. E aí, como muitas outras mulheres, ainda se submetem a situações de homens violentos, de homens agressivos, que dão primeiro tapa, depois dão beliscão, dão soco, até que vem a morte. Nesse caso, ela escapou, mas escapou por um triz. Daqui a pouco a gente vai ver a hora que o Cupertino leva uma bronca do juiz. Mas antes, nesse depoimento fantástico obtido pelo Éder Frito, com uma riqueza do material do Paulo Cupertino, nós vamos ver a continuação do depoimento da Vanessa, a amante do Cupertino, para a justiça, com o Cupertino ouvindo tudo. Eu nem sabia
Isso é tão sigiloso, está vindo à tona agora, pelo trabalho esforçado do Éder Frito. Eu nem sabia que tinha tido essa cena que eu jamais imaginaria que ocorresse. O Cupertino ficar cara a cara, mesmo que virtualmente, com a Vanessa, que inclusive sumiu, que desapareceu logo depois do crime, temendo que ele fosse atrás dela. Vamos seguir. Paulo sempre foi uma pessoa violenta. Sim. Que agrediu por diversas vezes. Você pode detalhar isso? Detalhar? Quantas vezes? Ah, impossível. Como agrediu? Agrediu batendo. Sim. Você já registrou alguma ocorrência? Já reportou isso para alguém? Já fiz uma vez e não me apresentei. Já se lembra onde a senhora fez? Não. Não, porque foram... Pelo bairro? Não me recordo. Foi bem... Foram tantas vezes que você me desculpa. Sinceramente. Não, que de fato a gente tenta entender. Não, eu entendo. A senhora não quis se separar dele. Não. Sempre existiu sentimento, né? Ninguém fica 22 anos com uma pessoa se não existe sentimento, independentemente das agressões, tá? Esse período aí que antecedeu esses fatos, vocês estavam bem, não estavam bem? Não. Você não nem conheceu a Janela. Vem pra cá. É complicado isso. Ela acabou de dizer. Ela sabia que ele tinha outra família. Ela sabia, tinha essa consciência e se conformava de ser a outra da história. Mas, ao mesmo tempo, pelo jeito, o Cupertino também alimentava o fato de largar a esposa oficial para um dia ficar só com ela. Só que o fato de ainda amar o Cupertino, mesmo diante de tanta agressão e espancamento que ela narrou aqui nesse programa, inclusive na época do crime, fez com que ela mantivesse esse contato, morasse na casa onde o Cupertino frequentava sempre. E é justamente esse comportamento doentio que ia explodir uma hora ou outra. Por isso, Percival, que essa história sirva de exemplo para as mulheres. Se valorizem. Vai passar aperto financeiro? Antes passar aperto financeiro do que depois não ter onde reclamar quando é morto pelo marido, quando é morta pelo marido. Concorda, Percival? Sim, você vê que ela vivia uma relação perigosíssima de conivência, convivência, tolerava um monte de coisa. E nesse cenário aí, tem uma agravante terrível. O Rafael Miguel, Bate, no dia dos assassinatos, ele vai à casa do Cupertino e a companheira lá, o Rafael vai lá pedir autorização para namorar a Isabela, pedir a permissão. Algo muito respeitoso, raro, não comum em nossos dias. Então, o Rafael Miguel está com os pais, o pai e a mãe. Cupertino mata os três, Bate. Por isso que, no fundo, ela carrega a culpa, né? Ela deve carregar a culpa. A Isabela também acha que tem culpa no que aconteceu. Muito embora que eu acho que não, que quem pegou a arma e quem apertou o gatilho foi esse tranqueira. Mas se já sabiam também que era um cara que não presta, leva, né, perto da casa dele, sabendo que o homem era perigoso, mexia com coisa ruim. Difícil, né? É complicado, depois que tudo já aconteceu, você fazer qualquer juízo de valores. Mas se você já sabe que a pessoa não vale o que come, é ruim você tê-la ainda por perto, né? É muito difícil. Bem, vamos ver a hora que... Cadê a imagem dele? Pode encher a tela, por favor, Edu, pra gente ver ele bem de perto. O Cupertino bem mais magro, bem mais magro. Consegue aproximar mais, Edu, pra gente ver? Aí, ó. Esse é o Paulo Cupertino, a imagem exclusiva do Cidade Alerta, trabalho do nosso produtor detetive Éder Frito. Essa imagem você só vai ver aqui na Record, só vai ver aqui no nosso Cidade Alerta. Afinal de contas, é o nosso compromisso de ir até o fim, custe o que custar,
para que a justiça seja feita, para que todos os casos aqui apresentados tenham começo, meio e fim. O que você vai ver agora é o Paulo Cupertino se intrometendo no depoimento, imagine só, no depoimento da testemunha de defesa. Uma pessoa que foi falar em favor dele. A pessoa foi falar em favor do Paulo Cupertino. O Cupertino não concorda com o que está sendo dito e olha que era para defender ele. O Cupertino não concorda, interrompe a testemunha de defesa dele e vai ser chamado a atenção por parte do juiz. Eu não vou para o intervalo, é um recado de 30 segundos e eu vou botar esse momento exclusivo aí no ar. Gente amiga, gente querida, fique por dentro dos jogos e das principais notícias do esporte do Brasil e do mundo com a Sky. Afinal, por aqui, a gente gosta de estar sempre bem informado. Tenha toda a emoção do futebol e toda a diversão além dele, com uma programação repleta de documentários, filmes, séries, desenhos e muito mais. E o melhor, tudo isso sem o compromisso das mensalidades. É isso que você ouviu. Sem mensalidade. Com Sky pré-pago, você compra equipamento, escolhe a recarga que mais gostar a partir de R$ 9,90. Tem recargas de 3, 7, 15 e 30 dias. É muita gente amiga, mas muita programação para você, é flexibilidade para o seu bolso. Aproveite que na Sky esse mês a instalação é por conta da casa. Você pode assistir no celular? Pode, Bate. Ô, Bate, eu posso assistir no computador? Pode. E também na televisão? Pode. Onde você quiser. Com o Sky pré-pago, basta fazer uma recarga e se preparar para ver a seleção brilhando. Não perca nenhum lance ligando agora. 0800 728 7154. Eu repito, 0800 728 7154. Você sabe, em todo o território nacional, vai de Sky. O Paulo Cupertino vai se intrometer na história. E ele, né, estava ouvindo a testemunha de defesa, a pessoa que estava ali para ajudá-lo a se livrar da prisão. Mas como é um jumento e a gente não esperava muito mais disso dele, ele vai tomar uma chamada do juiz. Vamos ouvir. Você nem conhecia a Isabela? Conheço de vista. De vista, mas não tinha contato. Só um instantinho para as pessoas que estão chegando agora. Põe a imagem aqui, Edu. Agora o Cupertino está aqui, gente. Ó, o Cupertino está aqui. Ele vai reagir daqui do canto da tela, ok? Abre mais um pouquinho na 3, por favor. Ó. Tem esse senhor aqui que está de... Opa! Tem esse senhor que está de gravata vinho, essa moça de verde. Ele está aqui. Ele está bem aqui, ok? Então, foquem agora na reação que vai ter o Cupertino até tomar bronca do juiz. Pode soltar. Você nem conhecia a Isabela? Conheço de vista. De vista, mas não tinha contato. Não. Isabela nunca foi levada na Ô, sua Paulo, por gentileza, um pouco. Foram 2 anos, ela tinha 2 anos. Por favor, porque a senhora vai ter a oportunidade de falar na hora. Me perdoa, Letícia, me perdoa. Desculpa, doutor, ela tinha 2 anos, foi na época que aconteceu isso. Se eu falar de novo, você vai ter que tirar da sala, senhora. Perdão. Eita! Põe de novo lá para eu tentar entender e traduzir para vocês, porque como o material chegou agora, não deu tempo da gente legendar. Mas pelo ineditismo dessa história, vale a pena que a gente se esforce só um pouquinho para entender por que ele interpelou a testemunha. Eu sei que fez uma pergunta, essa é a sobrinha dele, de verde? Quem é essa moça que está prestando depoimento em favor dele? É a sobrinha dele, né? Eles perguntam se ela conhecia a Isabela e desde quando. A resposta dela desagrada o Cupertino. Vai desagradar o Cupertino. Vamos aqui nos esforçar para entender qual o motivo da insatisfação dele. Pode soltar no ar. Você nem conhecia a Isabela? Conheço de vista. De vista, mas não tinha contato. Não. Isabela nunca foi levada na Ô, sua Paulo, por gentileza, um pouco. Foram 2 anos, ela tinha 2 anos. Por favor, porque a senhora vai ter a oportunidade de falar na hora. Me perdoa, Letícia, me Parou. perdoa. Volta de novo. O que é que ele fala? Ela diz que não conhecia, né? Que não tinha muito contato com ela. E aí, pelo jeito, o Cupertino quer forçar ela a dizer que conhecia sim, que sabia quem era a Isabela, que frequentava a casa dela. É isso que você entendeu, Percival? Sim, foi isso aí. E essa revelação
Aliás, para o juiz, uma constatação. Isso irrita o Cupertino. Então, ele interrompe sem estar autorizado e o juiz, inclusive, fica tão bravo que ameaça mandar retirá-lo da sala de audiências. Aliás, é uma prerrogativa do juiz que preside o Tribunal do Júri. Bate. Vamos ver. Põe de novo, por favor, para a gente entender direito o que ele quer que a testemunha fale. Ou seja, ele, além de não poder falar fora da vez dele, ele não pode, né, Percival, persuadir a testemunha na hora do depoimento. Isso é proibido. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. O réu só tem que ficar absolutamente quieto, responder às perguntas do juiz e mesmo que o defensor queira saber algo mais dele, ele precisa formular a pergunta para o magistrado ou juiz que autoriza ou não que a pergunta seja formulada. As regras são rigorosas, Até são essas que eu resumi, Bate. Até porque ele está atrás da moça. Né? É um cara que a gente já sabe que está sendo acusado de triplo homicídio. Ela pode se sentir coagida. Né? Que o juiz pegou leve ali. Que se o juiz quisesse botar como coação de testemunha, é capaz que sobrasse mais essa para o Cupertino, que já está bem enroscado. Coloca ali, por favor, para a gente entender o que ele quer que a menina diga para o juiz. Ela não ia dizer, mas aí o Cupertino interpela. Pode soltar. Você nem conheceu a Isabela Conheço de vista. de vista, mas não tinha contato. Não. Isabela nunca foi levada na Ô, sua mão. Paulo, por gentileza, um pouco. Não, 2 anos. Ela tinha 2 anos. Por favor, Não, porque a senhora vai ter a oportunidade de falar na hora. me perdoa, Letícia, me perdoa. Desculpa, doutor, ela tinha 2 anos. Foi na época que aconteceu isso. Se eu falar de novo, você vai ter que tirar da sala, senhor. Perdão. Ah, agora perfeito. Agora peguei aqui. Vem para cá. Deixa só a imagem dele aqui na sala de audiência, por favor, Edu. Essa moça foi chamada para mostrar que tinha relação com as partes envolvidas, mas para falar algo que fosse benéfico para o Cupertino. Ele ficou irritado porque quando perguntam para ela se a sobrinha conhecia a Isabela, ela disse que não. Aí o Cupertino interpela e fala o seguinte: você não ia na casa dela, ela não ia na sua casa? Ela diz, quando tinha 2 anos. Ou seja, a gente não sabe ao certo o tom da testemunha, né? O motivo pelo qual ela foi arrolada, qual é a efetiva participação, mas se era para comprovar que ela tinha proximidade e sabia da relação da Isabela com o pai, isso foi por água abaixo, porque ela disse, não tinha relação. E aí o Cupertino, querendo se meter no meio da história, piorou ainda mais. Olha essa imagem que chegou. É ele sem máscara, olha. Chegou agora. Olha como ele tá magro, Percival. Como esse homem envelheceu na cadeia, Perci. Pois é, recolhido uma penitenciária de segurança máxima, você veja, ele está com o cabelo bem curto, está sem bigode, está sem barba e está abatido, ele está muito abatido. Agora, essa moça de verde, quando ele balança negativamente a cabeça, querendo corrigi-la, ela diz uma coisa interessante. Eu não vou mentir. Olha o que ela disse para ele ouvir e para o juiz entender, Bate. Gostei de ver. A menina, aliás, gostei de ver nada. Ela está cumprindo a obrigação de todos nós. Você não pode mentir perante a justiça, né? Você pode ser responsabilizado por isso. Parabéns aí ao trabalho do Éder Frito.